com Bíblia, todos os dias 7h30, horário de Portugal, e nós estaremos aqui com o nosso devocional diário. E nós estamos ali na saga de Sansão, né? Hoje nós finalizamos essa história de Sansão e nós já tivemos aí grandes meditações, né? Sobre o pecado, sobre a fraqueza humana, sobre a força, de onde que vem a nossa força só provém do Espírito de Deus. Nós só conseguimos encontrar forças quando nós estamos alinhados, quando nós estamos conectados com o nosso Deus. E o arrependimento, agora nós vamos ver aqui no capítulo 16, Juízes, que vai falar ali sobre a reta final ali de Sansão, o arrependimento, a busca, a graça do Senhor que é derramada sobre nós quando nós buscamos a Ele, quando nós entregamos ali as nossas mazelas na presença dEle. E a humanidade de Sansão nos faz entender que os nossos pecados, muitas vezes, há uma compulsão à repetição. Aqui nós vamos ver no capítulo 16 de Juízes que novamente ele volta a cair na questão, na fraqueza dele eram principalmente as mulheres, né? Mas Sansão também tinha vários outros pecados. Mas se nós formos ler ali o livro de Juízes, que é o pós ali a morte de Josué, pós morte dos líderes que estiveram ali no deserto, quantos pecados esse povo, quantas transgressões esse povo que teve ali recentemente, né? A história ali ainda estava fresquinha a história do deserto, mas mesmo assim eles faziam o colete sacerdotal ali, o Gideão fez o colete sacerdotal ali, logo após a Sansão, ali o capítulo 17, os ídolos, vai falar sobre os ídolos de Mica, fez o colete sacerdotal, sendo que as instruções ali dadas por Moisés, as instruções de como Deus deveria ser adorado, de como a adoração deveria ser feita, de que eles deveriam eliminar todo e qualquer ídolos, mas mesmo assim esse povo ele ia se corrompendo por falta de conhecimento, por falta de busca ao Senhor, por falta de busca mesmo de entendimentos na palavra. E hoje, quantas vezes nós vamos cometendo pecados que vão nos acorrentando, vão nos aprisionando, vão nos enfraquecendo, vão nos colocando em vales, né? Vales de dor, vales de aflição, quando nós ignoramos as verdades do Senhor, quando nós ignoramos aquilo que a palavra nos diz, quando nós achamos que não, isso aí não é bem assim. E a palavra do Senhor, ela é tão preciosa, ela é tão verdadeira, ela é tão correta, que ela ainda deixa ali exposto, né, todos esses que foram considerados como homens de fé, que Sansão está lá na galeria do Hebreus 11, né, das pessoas que tiveram fé suficiente, que tiveram um histórico de fé, e ainda assim nós vamos fraquejando, ainda assim nós vamos cometendo erros e vamos caindo nos mesmos erros por falta de conhecimento da palavra do Senhor, por falta de obediência à palavra do Senhor. Sansão, além de tudo, aqui nós vamos ver que ele mentia. Ele tinha suas fraquezas, mas lá no final, né, ele se arrependeu e lá no final ele clamou a Deus e ali os inimigos dele, aqueles que aprisionaram ele, que aqui nós vamos ver também que retiraram, né, secaram seus olhos. O pecado ele faz com que a nossa visão fique fechada. Nós não conseguimos enxergar mais a verdade, nós vamos nos alinhando, nos enrolando, né, ficando em cativeiros de pecados. E só o nosso Deus pode nos trazer verdadeiramente a visão da verdade. Só a palavra de Deus pode nos trazer verdadeiramente
o conhecimento do caminho certo, o conhecimento de Jesus, a libertação que Jesus nos traz através da cruz. E é por isso que nós estamos aqui todos os dias, olhando para essa palavra. Vamos orar então, já vamos começar esse capítulo 16 de Juízes para finalizar esse contexto aqui de Sansão e identificarmos o que nós podemos tirar de meditação para o dia de hoje sobre as nossas fraquezas, sobre os nossos pecados, sobre as nossas condutas, sobre a nossa desobediência tantas vezes ao nosso Deus. Eu lá atrás, antes da minha conversão, eu achava que eu tinha Deus, mas eu não era obediente. Eu nem conhecia o que as Escrituras falavam. E tantas, mas tantas pessoas vivem hoje dentro desse mesmo contexto que eu vivia lá atrás. Eu estava sempre em oração, sempre, sempre em oração. Eu ia entrar no cliente, eu estava em oração, eu estava na rua, eu estava em oração, eu estava na praia, eu estava em oração, mas eu não tinha Deus. Ele não estava comigo, ele estava me olhando de longe, né? Ali organizando ali o caminho, muitas vezes me mandando pessoas falarem comigo, muitas vezes me direcionando em pensamentos, né? Olha, minha filha, te alinha no meu caminho, me obedece. Volta os teus olhos verdadeiramente para mim. Conhece o que o meu filho Jesus fez por ti. É só através do nome do meu filho Jesus que você vai poder acessar realmente a mim. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso, ele é longânimo e ele nos ajuda quando nós precisamos. Eliette, minha amiga, bom dia, saudades. Então, nosso Deus é precioso, mas nós precisamos conhecê-lo verdadeiramente. Assim como eu era lá atrás, que andava achando que eu tinha esse Deus, eu não tinha. A porção que eu tenho hoje desse Deus é algo extraordinário e é tão pouco ao mesmo tempo, porque há tanto ainda para eu conhecer dentro dessa palavra, dentro dessa verdade, que pode transformar a minha vida, que pode transformar a minha família, o contexto, né? As nossas vidas, elas não giram só em torno de nós, mas elas giram em torno das pessoas que estão à nossa volta, em torno dos nossos filhos. E tudo aquilo que vem do Senhor é precioso. E quando nós conseguimos passar de geração para geração, nós estamos ali fazendo a nossa parte, deixando um legado que essa palavra, ela vem e nos oferece diariamente. O maná, né, o alimento vivo que essa palavra nos oferece diariamente. Mas nós precisamos decidir olhar para este Deus, decidir estar olhando para Jesus, decidir andar com Ele, que muitas vezes não é fácil. Muitas vezes, e a grande maioria das vezes, não é fácil. Porque nós estamos numa guerra espiritual, não é somente uma iminência de uma guerra física, mas é uma guerra espiritual mesmo, contra as nossas vidas, contra as nossas famílias, contra tudo aquilo que nós pensamos e queremos, né? Tudo aquilo que nós buscamos, há uma guerra. Só que lá em Efésios 6, o Senhor nos deixa as armas espirituais, né? A vestimenta espiritual. As armas espirituais que provêm aqui do alto, provém do céu. Então vamos aqui, vamos orar e já vamos começar aqui em Juízes 16 e vamos finalizar essa saga aqui de Sansão e entender um pouquinho mais do que ele tem para nos falar. Amiga, saudades de vocês, um beijo. Senhor, eu te agradeço por esse tempo, eu te agradeço pela tua palavra, Senhor, eu te agradeço pela oportunidade de podermos estar aqui na tua presença, olhando para ti, Senhor, te buscando, Senhor, buscando em ti o alimento necessário para o dia de hoje. Senhor, vem sobre nós, ó Deus, abre o nosso entendimento, Senhor, sobre aquilo que nós precisamos nos alinhar em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a termos sede de Ti, Senhor, sede da Tua palavra, sede do Teu Santo Espírito. Espírito de Deus, ministra em mim e naqueles que estão assistindo e que ainda irão assistir essa live, Senhor, que a Tua palavra que é viva venha e transforme as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos então lá para Juízes 16. Então, depois que Sansão ali em Juízes 15
venceu ali 1000 filisteus, matando, né, com uma couraça ali de um animal, né, uma queixada de jumento. E aí ele sentiu sede e clamou ao Senhor, e o Senhor fez jorrar água ali para ele. E aí ele continua a saga dele, né? E no capítulo 16, então, fala o seguinte: certo dia, Sansão foi à cidade filisteia de Gaza e conheceu uma prostituta, com quem passou a noite. Olha, a fraqueza de Sansão eram as mulheres. A fraqueza de Sansão era a carnalidade dele, que ele deixava ali se envolver pelas mulheres, né? E qualquer mulher ali que aparecia à frente dele. E ele foi lá para o meio, para o contexto dos inimigos ainda dormir com uma prostituta, que estava ali na cidade filisteia. Versículo 2. Logo correu a notícia de que Sansão estava lá, e os homens de Gaza se reuniram e esperaram a noite toda junto aos portões da cidade. Ficaram em silêncio a noite inteira, pois pensavam: quando o dia clarear, vamos matá-lo. Mas Sansão ficou deitado só até meia-noite. Então levantou-se, agarrou os portões da cidade com os 2 batentes e os ergueu junto com a tranca. Colocou-os sobre os ombros e os levou para o alto da colina, que fica em frente a Hebrom. Imagina, ele saiu ali meia-noite, provavelmente viu aqueles homens dormindo. Os homens pensaram: não, de manhã nós vamos pegar ele quando ele estiver saindo. Vamos acordar cedo e vamos pegar, fazer ali, vamos matar este que matou tantos dos nossos. Mas Sansão, né, saiu e ainda fez uma proeza, tirou os portões e levou para a colina. Então ele afrontava também esses homens e dizia: não, né, eu me sobreponho sobre vocês. E aí, versículo 4. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila, de novo a fraqueza de Sansão, que morava no Vale de Soreque. O Vale de Soreque, gente, ele ficava entre fronteira ali entre Israel e os filisteus. Então ele transitava ali naquele lugar que era conhecido como um lugar de vinhedos, né? Era conhecido como um lugar fértil. Versículo 5. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte, como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Vejam, os filisteus estavam em todo o tempo vigiando Sansão para matá-lo, vigiando Sansão para pegar uma fraqueza dele. O inimigo das nossas almas, ele vem para matar, para roubar, para destruir. Ele está em todo o tempo, a palavra de Deus nos fala que ele está ao nosso derredor para tragar quem puder. Então ele está em todo o tempo ao nosso derredor para ver as nossas fraquezas, as nossas falhas. Então nós vamos abrindo brechas no nosso muro, quando nós falamos lá na trilogia lá de Esdras, Neemias e Esther, nós vamos abrindo brechas nos nossos muros, que essas brechas são os pecados. Então nós vamos deixando que o mal possa nos tocar, possa entrar nas nossas vidas e possa agir no nosso meio. Aqui então esses filisteus estavam só ali em volta de Sansão, tentando encontrar qual era a fraqueza dele para matá-lo. E aí versículo 6 continua. Assim Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte, como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar? Sansão respondeu. E aí ele começa as mentirinhas dele, né? Ele vai abrindo as brechas no muro dele ali, as mentirinhas. Sansão respondeu: se eu fosse amarrado com 7 cordas de arco novas, ainda não secas, ficaria tão fraco como qualquer homem. 8. Então os governantes filisteus levaram para Dalila 7 cordas de arco novas e ela amarrou Sansão. Ela havia escondido alguns homens num dos quartos interiores da casa e gritou: Sansão! Os filisteus vieram atacá-lo, mas Sansão arrebentou as cordas de arco de uma vez, como se rompe um pedaço de barbante queimado, e não descobriram o segredo de sua força. E aí continua. E ele lá, né? Porque o que acontece com o pecado? Nos cega. Ele totalmente cego.
Imagina que os homens estavam ali dentro da mesma casa que ele estava, mas ele estava cego. Ele se apaixonou por essa mulher, ficou cego. O pecado dele, a fraqueza dele pelas mulheres o cegou, né? E aí continua a história. Mais tarde, Dalila disse a Sansão: Você zombou de mim, mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. E lembra que a primeira esposa de Sansão lá, quando os amigos dele queriam saber qual era a resposta ali do enigma, todas as vezes que ele se encontrava com ela, todas as vezes que ele estava no quarto com ela, ela estava ali chorando, né? Insistindo para que ele falasse, né? Dizendo: Ah, você não me ama. A mesma coisa aqui. Então, nós temos, na psicologia, ela nos deixa muito claro isso, nós temos uma compulsão à repetição. Nós vamos trazer emoções, e tudo isso de forma inconsciente. Nós vamos trazer emoções, nós vamos viver as mesmas situações, muitas vezes, enquanto nós não resolvemos a situação. Então nós temos feridas muitas vezes emocionais que nós vamos acumulando aqui no nosso inconsciente e nós entramos em ambientes ou entramos em situações que nós mesmos nos atraímos para aquelas situações, então nós vamos ter as mesmas reações, as mesmas emoções e nós vamos estar só depositando mais lixo emocional sobre nós. Mas quando nós estamos com Cristo, nós temos o poder do Espírito de Deus que está em nós, que vem e faz morada em nós quando nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Então nós recebemos deste Deus a sabedoria que vem do alto, não é uma sabedoria que é nossa. E nós vamos tendo o discernimento. O Senhor, Ele vai nos dando através do Espírito o discernimento. Muitas vezes nós vamos entrar em ambientes, nós vamos nos conectar com amizades, onde lá no fundo, né, nós temos aquela sensação, não, tem alguma coisa aí que está errada, tem alguma coisa aí que não está fechando, né? E aí o Senhor, o próprio Espírito de Deus, ele vai nos ministrando, ou muitas vezes caminhos que nós estamos seguindo que aos olhos humanos parecem caminhos corretos, mas são caminhos que nos levam à morte. E o Espírito de Deus vai nos dando o discernimento do caminho correto, da verdade que vem de Cristo, do alinhamento que vem através da palavra dele. E aqui Sansão estava completamente cego. Ele não conseguia distinguir aquilo que estava acontecendo. E aí continua, né? Então daí ela continua com aquela resenha dela, né? Ah, você mentiu para mim, agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Sansão respondeu: Se eu fosse amarrado firmemente com cordas novas em folha que nunca foram usadas, ficaria tão fraco como qualquer homem. De novo ele mente para ela, né? E de novo os homens estão ali escondidos. Eu vou pular essa partezinha. Os homens estão ali escondidos na casa e de novo, né? Ela fala para ele: Você zombou de mim e mentiu. Agora conte-me, por favor, como poderia ser amarrado. Então o pecado ele vai batendo tanto, tanto na nossa porta, e se nós não estamos aqui firmes na palavra do Senhor, esse pecado ele vai entrar. Então o que acontece aqui com Sansão? Ele cede a ela. E então ele conta a verdade a ela que não, mais uma vez ele ainda conta mais uma mentira. São 3 mentiras que ele conta para ela. Aqui a terceira mentira é que ela deveria tecer as tranças do cabelo dele no pano, né? E ela fez isso no pino de tear, amarrou no pino de tear. Ela fez isso e de novo ele havia mentido e de novo, né, os homens não conseguiram pegá-lo. Aí no versículo 15, como você pode dizer que me ama se não me conta seus segredos? Zombou de mim 3 vezes e ainda não me disse o que o torna tão forte. Todos os dias ela o atormentava com sua importunação até ele não suportar mais. A palavra de Deus nos fala: fuja do mal, fuja, e ele fugirá de vós, né? Fuja do mal, fuja do pecado. Fuja daquilo que nós somos fracos, que nós devemos fugir daquilo que nós somos fracos, né? E então nós estaremos sendo fortalecidos pelo Senhor para superar esses pecados.
Versículo 7. Por fim, então, ele lhe contou o segredo. Meu cabelo nunca foi cortado, pois fui consagrado a Deus como nazireu desde o nascimento. Se minha cabeça fosse raspada, eu perderia as forças e ficaria tão fraco como qualquer outro homem. E aí, 18. Dalila percebeu que finalmente Sansão havia lhe contado a verdade e mandou chamar os governantes filisteus. Venham mais uma vez, disse ela. Sansão finalmente me contou seu segredo. Os governantes foram ao encontro dela e lhe deram dinheiro. Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo. O pecado, muitas vezes, a palavra de Deus nos fala que Satanás ele se veste de anjo de luz. O pecado, muitas vezes, nos faz dormir no colo desse pecado, nos faz dormir em situações que aos nossos olhos parecem, né, quando nós estamos cegos, parece que são situações boas, situações agradáveis. Às vezes uma sociedade que nós vamos fazer com uma pessoa, pode ser até a pessoa ali dentro do contexto religioso mesmo, né? Porque a palavra de Deus nos fala que nós não devemos nos unir com julgos desiguais. Aqueles que não creem em Jesus Cristo, aqueles que não estão na mesma fé. Mas muitas vezes nós vamos fazer alianças mesmo dentro do nosso contexto. E o Senhor nos diz, não, não faça isso. Então aqui, o que esse homem fez, né? Ele se aliançou com alguém que estava o traindo. Ele derramou, abriu, entregou o seu coração a alguém que estava ali procurando a sua morte. Ao acordar, ele pensou, farei. Então eles cortaram, né, ali as tranças. Ali no 19 fala, Dalila fez Sansão dormir com a cabeça em seu colo, e então chamou um homem para cortar as 7 tranças do cabelo dele. Desse modo começou a enfraquecê-lo e suas forças o deixaram. Então ela gritou, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. Os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-no a moer cereais na prisão. Então, o pecado ele nos cega, o pecado ele nos aprisiona, muitas vezes com correntes espirituais, né, em situações onde nós somos oprimidos, nós vivemos em aflição, onde nós somos derrotados, e nós temos aí os transtornos mentais que são prisões realmente, são cativeiros realmente que vêm para destruir, os cativeiros que atingem a nossa mente. Mas a palavra de Deus nos fala lá em Romanos 12, 2, que Ele é aquele que renova a nossa mente através da renovação do nosso coração. E como que nós vamos renovar o nosso coração? Os nossos pensamentos, eles saem dos nossos corações. Então, o fenômeno dos pensamentos, nós não conseguimos controlá-los. Mas quando o nosso caráter é transformado através do caráter de Cristo, através dessa palavra aqui que vai abrindo o nosso entendimento, então os nossos pensamentos que vão fluir do nosso coração, do nosso caráter, agora vão ser pensamentos de Cristo. Então há uma renovação da nossa mente, há uma renovação do nosso olhar, há uma renovação da nossa vida, há uma renovação, uma força que começa a gerir o nosso andar, porque nós entendemos que a nossa força não provém de nós. Aqui a força que estava sobre Sansão não provinha dele. A força que estava sobre Sansão, todas as vezes que ele foi atacado e todas as vezes que ele ali matou, né, ou guerreou em função da sua vida, a palavra de Deus nos fala que o Espírito de Deus vinha sobre ele de forma sobrenatural, então ele podia ali derrotar os seus inimigos. E o que nos fortalece no dia de hoje para derrotar os nossos inimigos espirituais, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, não são os nossos amigos que são um problema, não são os nossos familiares que são um problema, não é a doença que é um problema, mas é o espiritual que age ali para nos oprimir, para nos destruir.
Então a palavra de Deus nos fala que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os espíritos malignos, contra as hostes espirituais que estão aí guerreando contra nós, né? Principalmente quando os nossos olhos estão voltados para Cristo, o nosso fortalecimento precisa ser ainda maior, porque a guerra, então a gente vê realmente o que é uma guerra, né? Quando nós nos alinhamos ali com Cristo em obediência a Ele, então nós começamos a saber o que verdadeiramente é uma guerra e o que é guerrear. Mas as nossas armas, o nosso Deus, e eu falava ontem para uma pessoa lá em Apocalipse 21, nós já temos o final, o resultado final da nossa batalha é vitória. Cristo já recebeu por nós a vitória, a eternidade com este Deus. E então aqui os filisteus o capturaram e furaram seus olhos. Levaram-no para Gaza, onde o prenderam com 2 correntes de bronze, obrigando-o a moer cereais na prisão. Não demorou muito, porém, o seu cabelo começou a crescer de novo. Então, com certeza, lá naquele contexto, ele clamou ao Senhor muitas vezes, se arrependeu dos seus pecados. Então, olha o que acontece aqui no final. 23. Os governantes filisteus realizaram uma grande festa na qual ofereceram sacrifícios e louvaram seu Deus, o Deus Dagon, né? Que era o Deus da fertilidade, que era o Deus ali dos grãos, né? Só que eles tinham vários outros deuses. O rei Dagon era o principal deles, né? Nosso Deus nos deu a vitória sobre o nosso inimigo Sansão, diziam eles, né? 24. Ao ver Sansão, o povo louvou o seu Deus. Nosso Deus nos entregou ao nosso inimigo, diziam. Aquele que destruía a nossa terra e matou muitos de nós, agora está em nosso poder. A essa altura já estavam muito bêbados e começaram a gritar: tragam Sansão para que nos divirta. Assim trouxeram Sansão da prisão para diverti-los e o fizeram ficar em pé entre 2 colunas que sustentavam o teto. Sansão disse ao jovem servo que o guiava pela mão: punha minhas mãos nas 2 colunas que sustentam o templo. Quero me apoiar nelas. O templo estava lotado. Todos os governantes filisteus estavam presentes e haviam cerca de 3.000 homens e mulheres na cobertura, vendo Sansão e se divertindo às custas dele. No 28, então Sansão orou ao Senhor: soberano, Senhor, lembra-te de mim novamente. Por favor, ó Deus, fortalece-me só mais dessa vez. Permite que com um só golpe eu me vingue dos filisteus pela perda de meus 2 olhos. Então Sansão se apoiou nas colunas centrais que sustentavam o templo, empurrou-as com as 2 mãos e exclamou: que eu morra com os filisteus. E o templo desabou sobre os governantes filisteus e sobre todo o povo. Assim Sansão matou mais pessoas quando viveu do que em toda a sua vida. Mais tarde, seus irmãos e outros parentes desceram para buscar o corpo. Eles o levaram de volta para casa e o sepultaram entre Zorá e Estaiol, onde seu pai, Manoá, estava enterrado. Sansão julgou Israel durante 20 anos. E veja, né, a Sansão está lá na galeria dos homens de fé, das mulheres de fé, no Hebreus 11, e o final de Sansão, depois que ele se arrependeu, depois que ele, né, depositou a sua confiança no Senhor, ele foi enterrado junto com os seus familiares, junto com o seu pai. E isso, dentro daquele contexto, para os judeus, para os israelitas, aonde seria enterrado era muito importante. No entanto, que lá, quando Jacó estava lá que já era Israel, né, estava lá com José no Egito, ele fez com que José obedecesse a ele, né, jurasse a ele que enterraria ele lá com seus pais, né, e com Lia, lá dentro do túmulo lá, onde estava Isaac e Rebeca, onde estava Abraão e Sara e onde estava Lia, sua esposa. Então, aqui da mesma forma, no final da vida de Sansão, ele ainda foi enterrado com honras. Então, aquilo que o Senhor queria sobre a vida dele foi cumprido, apesar de todos os pecados de Sansão. Então, da mesma forma, nós podemos ver hoje
quando há um arrependimento genuíno da nossa parte, quando nós buscamos com todas as nossas forças, porque os 2 mandamentos que o Jesus nos deixa, amar a Deus com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, e amar o próximo como a nós mesmos, esses 2 mandamentos preciosos que não anulam todos os outros, mas esses 2 principais nos mostram que quando nós nos esforçamos para estar na presença do Senhor, nos esforçamos para entender quem Ele é, e quando nós nos esforçamos para andar com as outras pessoas em amor também, o mesmo amor que esse Cristo derramou sobre nós, lá naquela cruz, né? Porque nós não merecíamos. Quantos estavam ali, desonrando, humilhando, né? Cuspindo ali nesse Deus santo, poderoso, o Rei que veio derramar o seu sangue real por mim, por você. E ainda assim esse Deus deixa para nós ali amar o seu próximo como a nós mesmos. Então que nós possamos exercer a palavra deste Deus sobre as nossas vidas, sobre os nossos relacionamentos nesse dia, que nós possamos nos esforçar e trazer à consciência aquilo que são pecados que muitas vezes estão ocultos em nossas vidas, e tantas vezes eu andei com passos, agindo de forma como se estivesse tudo certo, e eu estava me afastando do Senhor, eu estava desalinhada ao que Ele queria para a minha vida. Então que nós possamos trazer à nossa memória hoje quais são as nossas fraquezas, para que nós possamos estar verdadeiramente na presença do Senhor, alinhados com Ele. Eu vou orar então, para nós finalizarmos. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse tempo. Eu te agradeço pela tua presença, eu te agradeço pelo teu amor infinito. Eu te agradeço pela tua palavra que vem, Senhor, e nos ilumina cada pontinho do nosso ser, Senhor. Ó Deus, eu te peço nesse dia, Senhor, que nós possamos ter a consciência daquilo que nós precisamos mudar, naquilo que nós precisamos nos alinhar na tua presença, e que nós possamos receber a porção que vem de ti, Senhor, o alimento, o maná, Senhor, a verdade preciosa sobre a tua palavra, Senhor, que nós possamos estar mais próximos de ti, que nós possamos finalizar esse dia, Senhor, entendendo que nós andamos um pouco mais na tua presença, um pouco mais no teu caminho, Senhor. E que a cada vez que nós estamos mais perto de ti, nós vamos dando passos mais firmes nessa jornada aqui nessa terra, Senhor. Que não é uma jornada fácil, Senhor, mas tu és aquele que derrama da tua alegria sobre nós. Tu és aquele que derrama da força, da sabedoria, do discernimento necessário para que nós possamos, em todo o tempo, sermos gratos a ti, Senhor, independente das nossas situações, independente das nossas aflições. Sê conosco, meu Deus, sê conosco, e Espírito de Deus, e nos ajuda. Nós necessitamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, Digital, seja bem-vindo. Eli, minha amiga, um beijo e até amanhã, e fiquem com Deus.